Olá, queridos. Deus abençoe. Uma boa noite, um bom dia a você que está nos assistindo aqui agora ao vivo para a glória de Deus. Nós estamos aqui para juntos unirmos a nossa fé em o nome do Senhor Jesus, proclamar o nome do Senhor nesta hora e declarar que nesta noite haverá livramentos da parte de Deus, haverá manifestar de Deus sobre a tua casa, nesta grande e poderosa corrente de oração, a qual tem edificado diversas vidas, diversas famílias para a glória de Deus. Você que está entrando conosco ao vivo, seja muito bem-vindo. Você está aqui pela primeira vez e não importa o horário, não importa o horário que você está acompanhando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este canal tem o intuito de te abençoar, de orar pela sua casa, edificando aí a sua vida espiritual, e eu sei que isso acontecerá. Se é a sua primeira vez, fique à vontade, fique conosco, porque Deus preparou este momento para mim orar por você, tá bom? Eu quero unir a minha fé com você, mas em especial eu vou orar por você nesta hora, para que Deus venha alcançar a sua vida, para que Deus venha repousar com a tua presença em toda a tua casa. Bem, queridos, quero que você agora compartilhe esta oração. Você que já é inscrito, compartilhe com o maior número de contatos com os seus familiares. Manda lá no WhatsApp, manda para toda a sua família esta oração e convida-os para juntos entrarmos em oração, porque há mais pessoas que precisam ser alcançadas, edificadas, tá bom? Peça para os irmãos compartilhar também o link desta oração. Certamente Deus alcançará mais vidas que precisam de oração, queridos. Então, você que está pela primeira vez, muito prazer. Me chamo Pastor Lucas, estou aqui para te servir em oração, orar pela sua vida, clamar e dar as mãos, estender as minhas mãos a você para a glória de Deus. Se você não é inscrito ainda, aqui abaixo está escrito em vermelho, inscrever-se. Ao você clicar na opção inscrever-se, você observa que um sino se abrirá, onde você marcará essa opção do sino e também a opção de todos. Não deixe de marcar. Por quê? Marcando o YouTube, mandará diretamente no seu celular. Você será notificado todas as vezes que entrarmos aqui ao vivo em oração, conteúdos forem postados aqui neste canal. Você receberá diretamente no seu celular e certamente não ficará de fora. Queridos, nós iniciaremos hoje uma grande corrente de oração na fé de Daniel, tá bom? Serão 21 dias, anote aí, serão 21 dias desta corrente de oração, onde estaremos debaixo de um jejum, tendo a certeza que Deus fará o sobrenatural, porque nós estaremos aqui proclamando o nome do Senhor, clamando para que haja um desatar, para que haja um destravar no mundo espiritual, em prol da sua casa, e nós cremos que haverá isso para a glória de Deus, tá bom? Então nós estaremos nesta campanha de Daniel, 21 dias por meio deste canal. Então compartilhe para que mais pessoas possam participar, isso será poderoso, haverá testemunhos, eu creio nisso, e você contará o seu testemunho, como a sua casa também será abençoada por meio deste propósito, tá bom? Se você não me conhece, sou teu servo Pastor Lucas, e estamos aqui para unir a fé para a glória de Deus por meio desse canal. Claro que meu intuito aqui não é falar de denominação, instituição, não é levantar muito menos a placa de uma igreja, ao contrário disso. Eu vim aqui pregar Jesus e pregar o amor de Deus e certamente compartilhar com você da verdadeira religião. A gente vê que muitas pessoas muitas das vezes falam assim, ó, não, o meu intuito não é falar de religião, mas a Bíblia fala lá no livro de Tiago, se eu não me engano, capítulo 1, versículo de número 27, que a verdadeira religião, a qual nosso Pai considera imaculada, pura, é amar o próximo, cuidar dos órfãos, suprir a sua necessidade e jamais, a palavra diz jamais se contaminar com o mundo. Olha que forte. Inclusive, confirme para você ver se eu de fato falei alguma bobagem ou se eu estou falando alguma bobagem
Está escrito, Tiago capítulo 1, versículo número 27. Essa é a verdadeira religião para o nosso Pai que estás no céu. Considerada por Ele, pura e imaculada. Cuidar dos órfãos, cuidar das suas necessidades, sabe? Estender as mãos para as pessoas. Isso é amor de Deus. Isso certamente para Deus tem valor. Isso para Deus é considerável. O resto, desculpa da palavra, o resto é invenção humana. A gente sabe que nós estamos vivendo dias em que o amor de muitos tem se esfriado. E certamente se esfria o amor, se esfria a comunhão. Porque o amor de Deus, ele nos une ao próximo. Porque, como primeiro mandamento, o Senhor ordenou, dizendo, amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Amor, acima de tudo, amar Deus. E amar ao próximo como a ti mesmo. Então, certamente, eu nunca vou conseguir me achegar a Deus ou me achegar ao próximo sem o relacionamento com Deus. Sem amar a Deus, primeiramente, certamente eu nunca conseguirei estender as mãos ao meu próximo. E a gente vê um esfriamento, porque isso é bíblico nos dias de hoje. O Senhor falou, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E muitos, né, se esquecem daqueles que necessitam de ajuda. Muitas vezes esquecem de estender as mãos para tomar a atitude de apontar o dedo. E aí, em vez de ser a verdadeira e pura religião, que é amar, cuidar, estender as mãos, e como eu apontar, isso é religiosidade. A religiosidade, infelizmente, tem tomado uma proporção terrível, a ponto de criar barreiras, limitações, empecilhos de pessoas para com pessoas. E a gente vê isso hoje de igreja para com igreja, ministério para com ministério, e certamente Deus não se agrada. Claro que o meu intuito aqui não é vir falar de conflitos, né, de guerras que há de denominação contra denominação, do esfriar do amor do próximo. Claro, mas como eu disse, né, alguns falam, eu não vim aqui falar, não vim falar de religião. Claro que eu vim falar de religião, da verdadeira. Vim falar da verdadeira, que é considerada pura e imaculada, que é amar o próximo. Claro, vim falar do amor de Deus, amar o próximo como a si mesmo, ajudar. E para aqueles que talvez não conhecem, nós temos um trabalho um pouquinho mais de 3 semanas para a glória de Deus, chamado Missão Beit Lehem. Em pouco tempo, essa missão tem alcançado diversas casas, levando pão, levando cesta básica, levando mantimento. Para a glória de Deus, existem pessoas que nos dão essa condição. Nada é meu. Isso é do reino, nasceu no coração de Deus. Inclusive, nós temos uma equipe trabalhando dentro desse projeto para a glória de Deus. Irmãos que estão aliançados a esse projeto. E para a glória de Deus, nós temos feito esse trabalho, indo às casas, indo às periferias, às comunidades, e sentindo um pouco da dor das pessoas, levando uma palavra, suprindo a sua necessidade, sabe? Abraçando o sentido de perto a dor dos órfãos, das viúvas, e para a glória de Deus. Meu intuito aqui é glorificar o nome do Senhor, porque Deus tem dado graça a esse projeto. Se você não conhecia, estou passando a você nesse momento, né? Não com a riqueza de detalhes, até porque o que essa mão faz, essa outra não precisa saber. E para a glória de Deus, temos esse trabalho social chamado Missão Beit Lehem, Casa do Pão. Muitos têm semeado, ajudado. E quero aqui também já deixar aberto, né, a boa ação. Para você que se compadece de um trabalho social, de uma missão, nós temos feito isso para a glória de Deus. Às vezes você fala, poxa, mas eu não vejo vídeo, não vejo publicação. Uma coisa eu tenho colocado no meu coração. Certamente para ir até um lugar desse, nós temos se preocupado objetivamente em levar o nosso coração. Nós temos preferido levar o nosso coração do que as câmeras. Sabe, porque, infelizmente, a condição das pessoas é triste. Nós já entramos em casa, irmãos, de chorar, sabe? Mas sair dali com um dever de um pouquinho do amor de Deus cumprido através de nossas vidas, sabe? Mas tem muitas pessoas passando necessidade, muitas pessoas. Talvez existam pessoas passando necessidade do seu lado e você nem sabe. Pessoas que certamente às vezes clamam por um pão, por um café, por uma refeição e às vezes não tem, queridos. Então eu tenho focado, quem conhece meu ministério sabe que há um mês atrás eu fazia parte de uma denominação, inclusive hoje, para a glória de Deus,
eu estou seguindo, servindo a Deus, né? Sem limitação, fazendo aquilo que Deus colocou no meu coração, que é se chegando mais próximo daqueles necessitados, sabe? E para a glória de Deus, nós temos vindo Deus trabalhar. Então, a você que se compadece do trabalho social, de missão, aqui abaixo eu vou deixar, né, um link, inclusive, na página. Vou deixar aqui também a conta, né, também o número do Pix, para alguém que diz assim: pastor, eu quero contribuir, quero ajudar no trabalho social, quero semear de alguma forma com a cesta básica, quero semear de alguma forma com a semente, ou o número do WhatsApp. Talvez você possa marcar um encontro para retirar na sua casa, retirar em um local, se você é da região. E certamente eu vou até a sua casa retirar, talvez uma roupa que você tenha para doar, uma cesta básica, ou 1 quilo de alimento que seja, ou enfim, aquilo que você sente no coração de abençoar o próximo. Será de muito agrado para a glória de Deus, certamente. Deus estará assim se agradando. Até porque, querido, queria até ler, não deixar, né, de ler aqui, ó, Salmos 41. Salmos 41. Olha o que a Bíblia diz. Aqui, ó, Salmos 41. Bem-aventurados é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará do dia mau. Não é no dia mau, é do dia mau. Isso é sobre livramento. E o Senhor livrará e conservará em vida. Aleluia. E serás abençoado e não te entregarás à vontade do seu inimigo. O Senhor sustentará no seu leito de enfermidade e tu renovas a cama doente, para a glória de Deus. Então, olha que a palavra de Deus diz em Salmos 41 acerca da bondade para com o próximo. Então, queridos, nós estamos nesse projeto, esse trabalho social, é como eu disse, né? Isso é de fato religião. Ajudar, estender as mãos e não apontar o dedo, estender as mãos. Inclusive, um abraço para o meu amigo, servo de Deus, pastor Mateus. Ele deixou até um adendo de uma mensagem. Esses dias, se não me engano, ontem, ele postou assim: a gente vê muitas pessoas dar sermão, muitos por aí, virou moda dar sermão, né? O problema é que a raridade é muitos dando sermão, mas são poucos sendo a mão. Então, essa que é a verdade. Tem muitos dando sermão e poucos sendo uma mão. Que mão? Uma mão que ajude, uma mão que contribua, uma mão que acolhe, uma mão que abrace. Amor de Deus é isso, querido. Amor de Deus tudo padece, tudo suporta. Amor de Deus, ele se compadece do próximo. Então nós temos procurado exercer aquilo que Jesus tem nos ordenado, até porque no grande dia nós seremos cobrados destas tais obras muito mais severamente, como de nenhuma outra, tá? Não que não seremos cobrados por tais outras coisas, mas nós que servimos a Deus, se existe uma pauta do juízo final que será muito, muito relevante, é essa. E que pode ser para condenação como para salvação. Lá em Mateus 25, se você observar aí na palavra, observe. Jesus disse: separarei de um lado as minhas ovelhas, e de outro lado os bodes. E direi para minhas ovelhas: eu tive frio e vós me deste de vestir. Tive sede e vós me deste de beber. Tive fome e vós me deste de comer. Eu estive estrangeiro e vós me acolheste. Estive preso e foste me ver. Estive enfermo e foste me visitar. Olha aí. E você sabe que a mesma palavra é lançada, só que é o inverso, para os bodes, né? Então nós seremos cobrados mediante a isso. Eu não sei contar mentira, eu não sei contar, eu não sei ser falso, eu sei ser sincero. Então você que tem o desejo de ajudar em um trabalho social, semeie, porque eu sei que Deus vai te honrar, tá bom? Aqui na descrição abaixo, vai estar o número da conta, o WhatsApp para você entrar em contato, ou quiser semear direto, tá o número da conta e também um Pix aí para você contribuir. Nos ajude para a glória de Deus. Esse trabalho todos os dias tem alcançado vidas para a glória de Deus. Inclusive a ausência em que eu estive aqui alguns dias do YouTube é justamente por conta da demanda de pedidos e de visita que tivemos esta semana para a glória de Deus. Inclusive já há uma gama de pedidos de casas, de pessoas que estão necessitadas, irmãos. Isso é sério, há muitas pessoas que estão necessitadas, inclusive
Muitas famílias com criança sem ter o que comer, sem o leite, sem uma fralda. Então, irmão, se sensibilize. Deus, ele honra quem honra. E certamente, quem atende o clamor do pobre, quem ajuda o necessitado, Deus te livra do dia mal. Certamente Deus te guardará em tudo, em todos os seus caminhos, tá bom? Eu já falei demais com relação ao trabalho, mas eu senti de Deus de compartilhar, até porque não é de hoje. Eu nunca passei aqui no YouTube para citar acerca desse trabalho, mas eu senti a necessidade de Deus, porque existem pessoas que querem ajudar, existem pessoas que se compadecem, tá bom? E certamente Deus vai nos abençoar, alcançando outras casas. Irmãos, repara, nós estaremos iniciando hoje esta grande corrente de oração na fé de Daniel. Eu sei que Deus honrará. Acredite nisso, Deus honrará. Porque quando existe intensificação na oração, as hóstias malignas espirituais, elas não resistem. Lembra que o Senhor diz em Tiago 4,7, sujeitai-vos a Deus. O que é sujeitação? Andar debaixo de uma palavra, andar debaixo de um posicionamento, andar debaixo de um princípio, de uma obediência. E aí, resistir ao diabo, então ele fugirá de vós. Então, quando você tem uma vida de temor, de oração, de obediência, de comunhão, não há resistência que possa prevalecer maligna. Existem certas coisas, ou castas, ou ações demoníacas, que não saem de uma hora para outra, que não caem por terra de uma hora para outra. Não queria já ter que citar, até porque iniciamos hoje a campanha de Daniel, mas se você vê quando Daniel entrou naquela batalha espiritual de oração, quando ele orou a Deus, e o anjo do Senhor desceu com uma chave, com uma resposta. Você sabe que um principado da Pérsia, que isso é um principado, o principal, que a Bíblia diz, é um principado. Demônios que regia aquela região, regia a Babilônia, se levantou para bloquear a oração de Daniel. O que Daniel fez? Daniel resistiu na oração. Quando você resiste na oração, toda potestade, todo principado que queria bloquear tais coisas no mundo espiritual, eles não conseguem prevalecer. Por quê, pastor? Porque na medida que você intercede, você ora, você se intensifica na oração, Deus envia o anjo correspondente à sua entrega. Olha que importante a oração. Inclusive, entenda, nós vamos entrar nessa corrente de oração. Não importa o seu credo, não importa a sua crença, seja muito bem-vindo a este canal. Talvez você é uma pessoa que fala, pastor, nunca jejuei, só jejuei para ir para o médico. Então, você aprenderá a jejuar dentro desses 21 dias. Eu quero aqui aconselhar você, instruir você, para que você não só dependa da oração, mas você seja uma ferramenta de oração. Porque quando você orar aí na sua casa, o mundo espiritual possa reconhecer a autoridade de Deus que há em você no mundo espiritual. Existem coisas, queridos, que até Deus quer que aconteça em nossas vidas. Deus até libera nas nossas vidas. Mas existem situações que acontecem e Deus permite demônios, principados, bloquear aquela certa resposta que já estava para acontecer há tempo na sua vida. E muitas vezes a gente perguntamos, por que Deus? Por que Deus permite? Porque tudo que Deus quer é a aproximação entre Ele e você. Deus quer estar próximo de mim e de você, querido. E a melhor maneira de nós se aproximarmos de Deus é na oração, é no jejum, é na comunhão, é na adoração, é na leitura da palavra, sabe? Na intimidade. Então observe como estava Daniel naquela guerra espiritual, orando e se intensificando, alimentando mais o seu espírito para que pudesse romper. E é o que nós precisamos, romper na oração. E para que, pastor, nós temos que romper? Não é simplesmente para Deus liberar algumas bênçãos. Não, muitas das vezes esse romper que Deus está te exigindo é para que você se achegue a Ele. Porque lá em Tiago ainda, inclusive em Tiago, capítulo de número 4, no versículo de número 8, a Bíblia fala assim, se achegai-vos a mim
e eu me tornarei a vós outros, e eu me chegarei a vós, né? Então entenda, querido, Deus, claro que Ele quer dar um passo para nossas vidas espiritual. Deus quer nos fazer crescer espiritualmente. Só que é necessário nós se achegarmos a Ele. Como, pastor? Na oração, na busca, no jejum, na oração, na intimidade. Então isso é muito importante. E cada vez que você para ter uma intimidade com Deus, você se aproxima de Deus. Não existe outra aproximação. Assim como eu estou aqui orando por você, existem diversos canais aqui no YouTube. E às vezes a gente para observar alguns em que não tenho nada contra, inclusive não vim aqui criticar, vim aqui orar por você. Mas quantas são as orações que nós encontramos por aí, que às vezes a destinação é somente abençoar as pessoas. Muitas vezes abençoar. Mas é certo, queridos, que nós precisamos entender que a nossa vida espiritual, ela não pode estar sustentada a uma outra pessoa. Deus não terceiriza a sua intimidade. A sua intimidade com Deus é a sua intimidade. Deus não quer terceirizar a sua intimidade com Ele. Então, nós levantarmos altar para Deus. Você precisa entender que Deus também quer que você tenha uma vida de intimidade. Que você seja uma autoridade. Para quê, pastor? Para que dentro da sua casa, como eu disse, você clame e os demônios, as hóstias espirituais, reconheça que há uma autoridade na sua casa, que é você certamente. Você está entendendo isso? Então, o intuito desta campanha de Daniel, sim, é fazer com que Deus desate os nós espirituais, te dê um crescimento espiritual, uma autoridade, para que você rompa toda a resistência do inimigo, caia por terra para a glória de Deus, tá bom? E eu sei que Deus fará coisas grandes, tá bom? Por isso que nós estamos aqui debaixo desse propósito e dessa fé que nós iniciaremos aqui hoje para a glória de Deus. Por isso compartilhe, porque pessoas também serão abençoadas. Claro que Deus liberará bênçãos, inclusive tem bênçãos que já estão liberadas, bênçãos que já existem liberadas nas regiões celestiais. O que nós precisamos entender que já existe uma guerra. E se nós entendermos esta guerra, nós vamos romper, não para pedir aquilo que Deus já liberou nas nossas vidas. Porque existem tais bênçãos que já estão liberadas para mim e para você. Não tem a ver com pedir aqui uma bênção, pedir aqui algo. Existem coisas que já estão declaradas no mundo espiritual, que é meu e é seu, para a glória de Deus. Lá em Efésios 6, a Bíblia diz que Ele nos elegeu dele. Efésios, capítulo 1, no verso número 3, 4, 5, 6, o Senhor nos elegeu dele antes da fundação do mundo para sermos irrepreensíveis e nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Então entenda que esses principados e potestades, eles agem nas regiões celestiais bloqueando aquilo que Deus já liberou sobre as nossas vidas. Eu não vim aqui hoje dizer que Deus vai te abençoar. Eu vim aqui como homem de Deus dizer para você, Deus já te abençoou. Mas para você ter acesso à bênção, você precisa assumir a identidade que o Senhor te deu nas regiões celestiais. Por isso que eu quero te instruir aqui em Deus para a glória do Senhor Jesus, tá bom? Daniel rompeu e nós vamos romper na oração, nós vamos romper na busca, nós vamos romper na intimidade e Deus fará coisas grandes. Glória a Deus, eu sinto a presença de Deus aqui e eu sinto que essa oração hoje, essa live está produtiva para a glória do Senhor Jesus. Inclusive eu já queria aqui ler Daniel, né? Inclusive você já entendeu algumas coisas acerca do mundo espiritual. E se nós entendermos isso, querido, eu sei que haverá uma liberação. E certamente sobre a minha vida e sobre a sua casa haverá uma aproximação de Deus. Para quê, pastor? Para que o governo de Deus seja estabelecido na sua casa. Já começa a entender isso. O governo de Deus, ele tem que ser estabelecido na sua casa primeiro. Por isso que a Bíblia fala assim, aquele que não governa a sua casa não vai conseguir governar uma outra casa. E muito menos a casa do Senhor. Então, Deus, ele confiou nas suas mãos primeiro a sua casa. E depois a casa do vizinho. E depois talvez você faz até a obra de Deus. E há um descontrole
na sua casa espiritual. As coisas não acontecem, as coisas não andam, sabe? E isso é questão de percepção espiritual, de percebermos que se algo não está certo, eu preciso reparar. Para quê, pastor? Para que o governo de Deus se estabeleça. E aonde há governo de Deus, há manutenção de Deus. Aonde há governo de Deus, há propósito de Deus. Lá em Salmo 127, se eu não me engano, o Senhor diz assim: se o Senhor não edificar a casa, o salmista falou, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhas os que edificam. Ou seja, como Deus vai edificar uma casa em que Ele não é o governo? Eu preciso entregar a chave da casa nas mãos do Senhor, para que ele possa ser o governo dessa casa. Então eu vim aqui debaixo de uma instrução, querido, dizer para você, não, Deus não tem uma bênção para você. Deus quer que você seja uma bênção. Se você ser uma bênção, haverá um liberar de Deus, um derramar de Deus sobre a sua casa. Portas irão se abrir, o que estava dando errado dará certo. Creia nesta palavra, creia. Eu vim aqui debaixo de uma direção falar para você que Deus quer assumir o controle e o governo da sua casa. Você pode entregar a chave da sua casa na mão daquele que quer governar, e certamente quando ele governa, querido, acredita. A Bíblia fala assim: entrega os seus caminhos, sua vida, seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ou seja, quando você entrega na mão de Deus, ele cuida de todos os detalhes. Quando você entrega a sua casa na mão de Deus, a sua família, seus filhos, seu trabalho, seus negócios, sua vida espiritual, seu casamento, Deus cuida de todos os detalhes. Deus cuida de tudo, porque Ele passa a ser o edificador daquela casa. Então, nós precisamos entender algo. Deus não nos colocou em ambientes por acaso. Independente que esses ambientes sejam os ambientes mais difíceis. Talvez esse ambiente que você está seja um ambiente mais improvável, seja um ambiente mais dificultoso. Deus não colocou você nesse ambiente, nesta casa, nesse trabalho. Deus não colocou você na minha frente agora para me ouvir por acaso. É porque Ele tem propósito para isso, querido. Então, nós vamos assumir a nossa responsabilidade em Deus em oração e nós vamos se posicionar nas regiões celestiais. Para quê, pastor? Para tomar posse daquilo que o Pai já liberou para as nossas vidas. Você crer? Deus já liberou uma porta para você, já liberou um casamento, já liberou uma casa abençoada, já liberou a sua saúde, a sua cura. Deus já liberou o seu milagre. Precisamos se posicionar nas regiões celestiais para ter acesso àquilo que o Pai já liberou, tá bom? Então, entenda, se Deus te colocou no ambiente, você tem que remir esse ambiente. Remir esse ambiente é dar autoridade para Deus governar nesse ambiente. Não queira fazer do seu jeito, não queira fazer da sua maneira. O diabo já entendeu que você é uma autoridade, talvez você não entendeu ainda. O diabo já entendeu que existe algo dentro de você que não tem preço, tem valor, talvez você não entendeu ainda. Olha o que a Bíblia fala no livro de Daniel, Daniel capítulo 1, versículo de número 3. E disse o rei apenas para os chefes dos eunucos que trouxessem alguns dos filhos de Israel da linhagem real, aqueles que eram nobres, jovens que houvesse ou que não houvesse neles nenhum defeito algum, que fossem eles formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciências, em entendimento e em conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que pudesse, ou de que possam ser ensinados nas letras, também na língua dos caldeus. E o rei lhe determinou que desse-lhe comida de cada dia, alimento, porções do manjares do rei, vinho, bebida, de tudo a quanto ele consumia. Assim que fossem criados, apresentassem eles ao fim dos 3 anos e pudessem sim entrar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá,
Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Entenda isso, querido. Entenda algo que eu vou falar para você aqui hoje, nesse início de corrente, nesse início de campanha de jejum de Daniel. Entenda algo. Daniel acabou de chegar. E com Daniel estava Misael, Ananias e Azarias. Você sabe que eram jovens instruídos nas leis de Deus. Eram jovens instruídos na lei do Senhor, nos mandamentos. Eram jovens sábios. Jovens que cumpriam princípios, viviam princípios. Jovens que tinham identidades em Deus. Eram sábios. E certamente quando eles chegaram, já houve-se um decreto lá dentro da Babilônia. O decreto de Nabucodonosor foi exatamente esse. Todos os jovens instruídos, de boa aparência, sábios, da linhagem real, olha, da linhagem real, todos esses teriam que se assentar à mesa que o rei os separou para os jovens que vieram da Babilônia. Você sabe que, observe aí, já houve-se uma proposta, e a proposta não vem para qualquer um. A proposta vem para alguém que está instruído nas leis. Eram jovens sábios, jovens que Deus levantou para um propósito dentro da Babilônia. E aí vêm-se as propostas. Entenda algo para o seu coração. O diabo, ele não investe contra. Ele não investe na vida de quem não tem propósito. O diabo só tenta investir na vida de quem Deus já investiu. Então você tem que entender algo. Se o diabo se levanta com proposta para querer anular o propósito, não se entregue. Se o diabo está se levantando com proposta para querer anular o propósito de Deus na sua vida, não se entregue, não negocia. Porque esse é o papel do diabo. Ele quer destruir o propósito com as propostas. Então entenda, saiba diferenciar. Toda proposta vem para aquele que Deus tem propósitos. Eram jovens instruídos, jovens que tinham dentro de si sabedoria. E sabedoria, a Bíblia fala que o temor é o princípio da sabedoria. Então eles tinham temência diante de Deus, eram jovens tementes. E o que aconteceu? Já veio-se a investida, as propostas para tentar corromper o caráter desses jovens. Deus está falando com alguém nesta hora. Não se entregue às propostas, não se venda às propostas, às calúnias, às mentiras. Não se troca pelaquilo que é passageiro. Porque o que Deus tem para você não é passageiro. O que Deus tem para a sua vida é eterno. E o diabo já viu isso. O diabo já entendeu isso. Ele não investe, desculpa da palavra, contra alguém que não tem futuro. Até porque quando Deus investe em alguém que não tinha futuro, passa a ter um futuro. Alguém que não tinha vida, passa a ter vida e vida eterna. Agora esses jovens, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, era um investimento de Deus. E o diabo sempre tenta corromper o investimento de Deus. Sabe o que eu estou dizendo para você? O que Deus colocou no seu coração, guarda para si, não entrega, não negocia, não compartilha. Por que Daniel não vai se sentar à mesa? Olha o que a Bíblia diz. Eu amo ler esse versículo. Olha que forte esse versículo. Verso 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as porções e os manjares do rei, e nem com o vinho e nem com a bebida. Portanto, pedi aos chefes eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Querido, quando você vai a um lugar, e não importa qual seja o ambiente que você vá, não importa qual seja o lugar, por mais carregado, por mais profano que seja, por mais corrupto que seja, se o seu coração está em Deus, jamais se corromperá. Você não pode se corromper por conta do ambiente que você está frequentando. E talvez você está frequentando um ambiente não porque você está curtindo aquele lugar, mas você está cumprindo um propósito lá. E nós precisamos se atentar para isso. Existem ambientes desagradáveis que Deus vai te levantar, vai te levar, sim, para cumprir um propósito. Mas, pastor,
Qual é a garantia que eu tenho de que mesmo que seja um ambiente carregado, eu não vou esmurecer, eu não vou recair, eu não vou me entregar? Tudo depende de você. Como está o seu coração diante do Senhor? A Bíblia fala que aonde está o seu coração está o seu tesouro. Se você não tem as coisas de Deus como um tesouro, certamente as coisas de Deus vão ser negociáveis para você. Porque tesouro, herança não se negocia. Herança não se negocia, tesouro não se negocia. Então quando você coloca o seu coração, entrega o seu coração diante de Deus, Deus ele te habilita com o seu coração. Guarde bem isso hoje nessa hora. Guarde bem isso. Você está acompanhando pela manhã, guarde bem isso que Deus está falando para o seu coração. Coloca no seu coração, como diz outras Bíblias, como a minha diz isso, assentou no seu coração, outras diz propôs no seu coração. Quando já existe, quando você já assentou um propósito, quando você já inseriu, sabe, um objetivo, quando você já inseriu uma meta dentro do seu coração, não tem como dar errado. Não vai existir calúnias, não vai existir defamações, não vai existir críticas que vão te esmurecer ou que vão te contaminar. Se você colocar no seu coração, eu não vou me contaminar com o que vou falar, com as críticas, com as percas, sabe, com as investidas, com os levantes, você vai permanecer. Acredita, o diabo, ele tem que bater em retirada quando diante da sua vida, ele vê que há um propósito firme. Ele se levanta, mas se levanta para cair, querido. Mas certamente, se a sua vida não há propósito dentro do seu coração, não há um propósito engendrado, inserido, certamente não vai ter influência, não vai ter poder para influenciar. Ao contrário, em terras estranhas, em ambientes estranhos, você vai ser influenciado. E Deus não nos leva em ambientes promíscuos, ou ambientes terríveis, ambientes corruptos, para nós sermos influenciados. Ao contrário, Deus nos leva para remir aquele ambiente, para influenciar naquele ambiente. Então por que Daniel, Daniel é uma ferramenta de resistência? Porque ele já havia colocado um propósito no seu coração. E qual era o propósito? Não se contaminar. Então hoje, nesta hora, Deus está falando para você, não se contamina, permaneça, venha o que vier, fale o que quiser, venha a palavra que houver, não importa. Não se venda, não negocie. E sabe por que existia esse propósito no coração? Porque lá no verso 6, olha o que a Bíblia fala. Ou melhor, no verso 7. Voltando o verso acima. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes. A saber, Daniel chamou de Beltesazar. Ananias chamou ele de Sadraque. E Misael chamou de Mesaque. E Zacarias, ou melhor, e Azarias chamou ele de Abed-negro. Irmãos, você sabe que o diabo, ele sempre tenta colocar uma identidade a qual não é nossa em nós. Ele quer colocar em você uma identidade que não é sua. E o que você tem que fazer? Não aceitar. O que fala mais alto no seu coração? Qual é o nome, a identidade que está queimando mais alto no seu coração? A identidade babilônica ou a identidade dos céus? Daniel sabia que ele estava ali na Babilônia, mas não era dali. A identidade que ardia no seu coração era o propósito dos céus, que ele já tinha colocado no seu coração e propôs não se contaminar. Quando você está ligado a Deus, você está ligado aos céus, podem vir o que quiser, palavra que for, não vai contaminar. A Bíblia fala, buscai o reino do céu e a sua justiça, e as coisas demais serão acrescentadas. A Bíblia fala assim, não junteis tesouro na terra, onde a traça, o ferrugem, isso tudo consome, isso tudo acaba, os ladrões minam e roubam, mas quando o seu coração está em Deus, os ladrões podem minar, o demônio pode tentar se levantar, pode vir com seta, pode vir com o que for. A Bíblia fala, nesse lugar, em Deus, os ladrões não vão minar, porque não tem acesso. Não importa a identidade que está vindo contra a sua vida. A sua identidade está em Deus, e você está alicerçado numa identidade do céu. Você está alicerçado numa herança do céu. Você não vai negociar o que é do céu pelo que é terreno. Pode chamar de Beltesazar, pode chamar de Abed-negro. Isso são nome de Deus babilônicos, nome de deuses babilônicos. Você não é aquilo que o mundo diz que você
você é aquilo que Deus, antes da fundação do mundo, já determinou que você seria, querido. Então você tem que entender que neste ambiente, você tem que remir, neste lugar onde Deus te levantou, você tem que ser aquilo que Deus quer, e não importa o que estão te chamando. O nome que veio contra Daniel e contra Misael, Ananias e Azarias, não fez eles remoer ou questionar, ao contrário, e não que eles aceitassem. Nem sempre se calar é sinal de que você aceitou algo. Tem hora que você tem que se calar para viver o propósito, se calar para não se contaminar, se calar para não se corromper. Você entende isso, querido? Então eu venho aqui debaixo de uma oração dizer para você que esta campanha, esses 21 dias de oração, fará com que um agir de Deus sobrenatural aconteça na sua vida e em toda a sua casa. Você crer nisso? Então assenta isso no seu coração. Eu vou viver esse propósito. Coloque aí, eu vou viver essa fé. Eu vou viver o jejum de Daniel para a glória de Deus. Coloque assim, eu vou viver o jejum de Daniel. Pastor, e o que nós vamos fazer dentro desses 21 dias? Nós vamos orar a Deus e apresentar a Deus apenas uma semente simbólica. Escute o que eu estou te falando. Dentro dessa oração, Deus me deu uma direção. E certamente vai ser canal de bênção. Inclusive, eu quero o nome de toda a sua família escrito aqui no comentário. Porque eu estarei colocando ao caderno da oração e eu estarei subindo ao monte. E eu estarei orando lá no monte. Inclusive, eu estarei colocando aqui, né, uma oração diretamente do monte para todas as pessoas, para a glória de Deus, com o caderno e o nome das pessoas que nós vamos viver esses 21 dias de oração, e eu sei que vai ser edificante, tá bom? Somente uma semente simbólica de R$21. Não mais, não menos, somente R$21. É o equivalente a R$1 a cada dia de oração de propósito. E não importa quando você vai cumprir, claro que você já pode começar a cumprir agora, dentro desses 21 dias, tá bom? Você já pode começar a cumprir agora, claramente, para a glória de Deus. E eu sei que Deus vai honrar, eu sei que Deus vai abençoar muito a sua vida, tá bom? Inclusive aí abaixo tem as contas, o Pix que você pode fazer essa semente. E obviamente quando você fizer a semente, manda o número do WhatsApp, o comprovante que fez a semente. Claro, isso é simbólico para que eu vou orar por todos. Eu irei orar por todas as famílias. Mas eu sei que aqueles que fazem um ato simbólico, uma semente, sabe, pela sua casa, Deus atende. Entendeu? Deus responde, porque a sua oração estará sendo acompanhada de um sacrifício. Talvez esses R$21 não é um sacrifício para você, independente daquilo que você vai fazer. Mas R$21 será somente a semente nesse propósito, dentro desses 21 dias. Eu sei que será canal de bênção. Então coloque isso no seu coração. Coloque dentro do coração. Ninguém vai roubar. Eu vou viver aquilo que Deus tem para você. E eu declaro que ainda antes que esse ano acabe, você terá testemunhos para contar para a glória de Deus. Tá bom? Eu quero orar os Salmos 23, ou melhor, orar com você a oração do Pai Nosso. A oração dos Salmos 23 nós vamos orar em outro horário. Mas agora eu quero orar a oração do Pai Nosso, porque é a oração de governo, é a oração do estabelecer de governo de Deus sobre as nossas vidas, sobre a terra, para a glória do Seu Jesus. Então anote isso no meu coração. Quando você ajunta tesouro nos céus, em todo o ambiente que você for, quem é que vai roubar esse propósito? Porque o seu tesouro está em Deus, seu coração está em Deus, o propósito está em Deus. Então propõe no seu coração não se contaminar para a glória de Deus. Inclusive, eu queria aqui deixar mais um adendo dessa palavra tão poderosa que é o livro muito forte, o livro de Provérbios, capítulo 16, a Bíblia diz assim, ó, ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta. Só um minutinho. Isso. Mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas do Senhor, olha aí, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Esse consagre ao Senhor é justamente aquilo que Daniel fez. Assenta no seu coração. Isso é consagrar. O que é consagrar para Deus?
o que você faz. Não é pegar um óleo e tacar no papel. Não, é muito mais profundo que isso. Quando você consagra para Deus, é separar, é guardar em um lugar sabe, um lugar secreto onde os ladrões não vão minar, onde os ladrões não têm acesso. Porque tudo que é consagrado, a palavra consagrado quer dizer separação. Tudo que é consagrado é separado. Então quando Deus fala consagre ao Senhor, sabe, determina no seu coração isso, coloca, propõe. Então ele está dizendo que esse consagrar não é colocar dentro do azeite com o nome, nada contra. E eu creio muito nisso, inclusive tem muitos nomes aqui no azeite. Mas esse em específico, esse consagrar é colocar no seu coração. Esse consagrar é colocar em um lugar que os homens não têm acesso. Por isso que a palavra diz, guardei a sua palavra no meu coração, na tábua do meu coração, para não pecar contra Deus. Então, querido, quando você guarda nesse lugar, nesse ambiente, como a Bíblia diz, aos homens pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Então quer dizer que quando você guarda, Deus dá a resposta. Deus, quando você separa para Deus, você preserva para Deus aquilo que Deus colocou no coração, acredita, Deus dá a resposta. É como a oração da intimidade que o Senhor nos ensina lá em Mateus 6. Quando fores orar a Deus, ora no secreto, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. O teu pai que te ouve no secreto responderá em público. Deus ouve a oração aqui e a boca anunciará em público o testemunho, a vitória. Você crer nisso? Eu quero orar com você nesta hora, por você. A oração do Pai Nosso. Cubra seu rosto aí agora, nesta hora, na sua sala, no seu quarto, no seu trabalho. A você que está chegando do trabalho, Deus abençoe. A você que está indo para o trabalho nesta manhã, que Deus abençoe da mesma forma, em nome de Jesus. Vamos unir a nossa fé para a glória de Deus. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, ó bendito Criador dos céus e da terra, eu adentro em Tua presença com os Teus servos, Senhor, mediante esta corrente de oração que iniciamos hoje aqui, Senhor. Sim, debaixo do Teu querer, do Teu favor, da Tua vontade, debaixo, Senhor, da Tua permissão. Damos início hoje, Senhor, à grande corrente de oração na fé de Daniel. Esta campanha, Senhor, que certamente trará livramento, libertação, governo do Senhor sobre a casa desta pessoa. Eu creio nisso, Senhor, que as Tuas vontades serão prevalecidas dentro desta casa. As Tuas vontades serão estabelecidas sobre este coração, Senhor. E certamente aquilo que o Senhor já liberou, meu Pai, para as nossas vidas, ainda antes da fundação do mundo, certamente se cumprirá. Eu sei que esta pessoa que me ouve agora, Senhor, talvez estava pensando em largar tudo, em parar, em desistir, desanimar, talvez em voltar até para a sua cidade de origem. E o Senhor está me usando nesta hora para dizer para você, você não vai para nenhum lugar. Assim te diz o Senhor, lavacharabás, cada lavacharabás. Permaneça aí até o propósito de Deus se cumprir na sua vida. Você não vai sair daí envergonhada. Você não vai sair daí envergonhado. Toda calúnia, toda mentira, toda proposta que veio contra a sua vida vai cair por terra. Eu declaro isso para a glória de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, quantos são aqueles, ó Senhor, que agora choram porque uma porta fechou? Enfrentamos um ano tão difícil e já estamos, Senhor, em novembro, no penúltimo mês, o mês
o ano se acabou, e alguém está dizendo, nada aconteceu na minha vida, Senhor. Mas eu venho aqui como um profeta do Senhor declarar na casa desta pessoa, na vida desta mulher, na vida deste homem, Senhor, que acontecerá o sobrenatural. Cada lavacharabás. Ainda este ano acontecerá o que não aconteceu ainda. A liberação que o teu filho, Senhor, precisa ver. Esta injustiça, Senhor Deus, esse processo que está na mão dos homens, essa causa que não é liberada, que há tempo está travada, Senhor, e até mesmo já fora batido o martelo, só que está preso nas mãos dos homens, na vontade dos homens, Senhor. Eu sei que já está liberado, mas nós vamos travar essa guerra no mundo espiritual. E haverá um destravar, haverá um desbloqueio, um desatar de nó, um estourar de cadeados, uma quebra de corrente de ferrolhos, para a glória do teu santo nome, Senhor. Eu quero declarar nesta hora em oração, meu Deus, que todo bloqueio espiritual, meu Pai, tudo aquilo que impede essa pessoa de prosseguir, de andar, tudo aquilo que impede esta pessoa, Senhor Deus, de servir ao Senhor, todas as travas espirituais, Senhor, por meio da oração de Daniel, fora quebrada porque houve resistência. E nós queremos resistir na oração, resistir no propósito, resistir na comunhão, resistir na intimidade, no jejum, porque nós sabemos, Senhor, que haverá testemunho. Honra esta pessoa, esta mulher, esta mãe que está me vendo, Senhor. Esta mulher, Senhor, que o sonho dela é ter um filho. Esta pessoa, Senhor Deus, a qual vive uma luta conjugal. Até mesmo o Senhor já se separou, mas não no papel. Talvez o marido saiu de casa, Senhor. Restaura esse casamento, restaura essa casa. Essa jovem que me ouve agora chorando, porque é uma guerra conjugal, só brigas. Não consegue ficar perto do marido. Quando está longe, sente saudade, mas quando está perto, é briga, é confusão. Sim, Senhor, porque a hóstia maligna está trabalhando para a destruição. Senhor, no poder e na autoridade que há no nome de Jesus, todos os demônios que ouvem a minha voz nesta hora, batem retirada desta casa, desta vida, desta família. Eu quero declarar isso nas regiões celestiais, que todo bloqueio, embaraço, empecilho, certamente nesta hora são quebrados para a glória e louvor do nome do Senhor. Deus, eu entro nesta hora em oração, em guerra espiritual. A tua palavra diz que pela madrugada os povos são perturbados. Quantos são aqueles, Senhor, que passam a perturbação, um desejo de morte, de suicídio? Esta pessoa, Senhor, que até mesmo pensa em se matar, esse espírito de morte, eu repreendo agora. Está na sebe, falavacharás. Deus Todo-Poderoso, eu quero declarar agora, rompe as correntes espirituais, rompe as cadeias, quebra grilhões, para a glória e louvor do seu nome, Senhor. Eu determino a bênção do Senhor. Eu determino agora, Senhor, que o filho, talvez, Senhor, está preso no vício, no alcoolismo, na dependência. Esse jovem que atende por nome de Guilherme, esse jovem que atende por nome de Renan, que atende por nome de Tiago, de Rafael, que atende por nome de Felipe. Deus, liberta essa alma, visita o Daniel. Sim, Senhor, nós estamos debaixo dessa campanha. Esse jovem, Senhor Deus, que está preso a correntes espirituais, visita o Fernando, visita a Jéssica, visita, Senhor Deus, a Rafaela, visita, Senhor Deus, a Paula, visita, Senhor, a Joyce, visita, Senhor, a Vitória, visita a Maria, visita, Senhor, a Rosângela, visita, Senhor Deus, a Vanessa, visita a Verônica, visita cada casa, visita o Marcelo, visita, Senhor, a Neuza, visita cada um, Senhor, agora que ora comigo nesta hora, os filhos, Senhor, das filhas.
Sim, Senhor, os filhos e filhas são visitados agora, maridos. Visita o Cláudio, Senhor. Visita, Senhor Deus, o Paulo. Visita, Senhor, o Luiz. Que o Senhor possa, Deus, em cada coração entrar, penetrar com libertação, com transformação. E que toda resistência possa cair por terra, no poder e na autoridade, que é no nome do Senhor Jesus. Coloco cada casa em oração, Senhor. A cada pessoa, Senhor, sendo visitada, para a glória de Deus, nesta hora. Em o nome do Senhor Jesus. Você que está comigo em oração, levante sua mão direita e repita essas palavras da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, Senhor. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra de todo o mal, Senhor. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, Senhor. Nós te louvamos pelo teu favor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua graça. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de orarmos a ti. E eu já posso contemplar, Senhor, neste dia, o mover do Senhor, pessoas sendo curadas. Eu consagro e santifico esta água, abençoo para a glória de Deus. Coloca, Senhor, virtude, poder, coloca graça, unção. Alguém, Senhor, que está com a barriga inchada, a barriga vai desinchar. Essa pessoa que tem caroço, nódulos, esse caroço vai sumir. A mulher que tem dor, forte dores, essa dor vai cessar, a hemorragia, a hérnia. Senhor, essa pessoa que tem um desvio, certamente, Senhor, coloca no devido lugar. Beba desta água e não deixe de aspergir ao lugar da enfermidade. Seja purificado para a glória de Deus. Que os céus possam te abençoar de uma maneira rica, gloriosa e poderosa nesta oração. Compartilhe essa oração. Não deixe de compartilhar, porque mais pessoas também devem ser alcançadas. Quero aqui lembrar os irmãos que não deixem. É muito importante essa oração para pessoas. Tem mudado casas, alcançado diversas famílias. Não deixe de compartilhar. Faça isso, querido. E essa direção que for íntegra aqui hoje, certamente mudará muitas vidas, tá bom? Não esqueça de colocar aqui abaixo o nome de todos os seus familiares, porque eu irei estar pegando o nome nos comentários. E lá nos comentários também, curta, coloque gostei, não deixe de colocar gostei, porque assim o YouTube, ele entende que a oração é relevante e o próprio YouTube, nem sei falar direito ainda, mas o YouTube leva para outras pessoas também, tá bom? Claro que nós estamos aqui pela graça, tudo pela misericórdia, sendo ferramenta de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Um beijo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo possa estar, repousar sobre a sua casa, em o nome do Senhor Jesus, não só a glória, mas para todo sempre. Amém, queridos? Então não deixe aí de escrever o nome da sua família abaixo para aqueles que vão fazer a semente 21 desta campanha. Aí está, as contas estão aí, o número do WhatsApp para que você possa também entrar em contato e assim se informar mais para a glória de Deus, tá bom? Tá as contas, o Pix, e sendo assim você será muito abençoado através dessa campanha. Semente simbólica, mas eu sei que acontecerá coisas grandes da parte de Deus, porque eu estarei clamando pela sua vida, tá bom? Que a luz de Deus ilumine sua vida nesta hora.